Olá, concurseiros e concurseiras, aqui é o professor Jadson, bem-vindos e bem-vindas ao Nordeste Concursos. Iniciaremos uma série de vídeos sobre história de Pernambuco para o nosso aquecimento para o concurso da PMPE, concurso previsto para ser lançado em breve em cada aula. Abordaremos uma questão e essa questão nós iremos trabalhar o conteúdo desta questão. Vamos começar então este nosso aquecimento para PMPE 2022 em relação ao conteúdo de História de Pernambuco. Quem fez o último concurso de 2018 já conhece a banca e o seu conteúdo de história, como ela aborda um pouco, e já tem consciência de que com história não se brinca com a UPENET. Já de início a gente percebe como as questões são longas e extensas, e o conteúdo de história do último concurso derrubou muita gente, até mesmo alguns ou muitos chegaram a ter ponto de corte no conteúdo de história. Portanto, em relação à história, leve este conteúdo muito a sério, pois a UPENET costuma exigir muito, e esse exemplo do nosso aquecimento da primeira aula foi retirado do Corpo de Bombeiro Militar de 2017, mas o estilo que se segue é o mesmo utilizado na PM. Vamos então a esta nossa primeira questão. São tão grandes as riquezas deste novo mundo e da mesma maneira sua fertilidade e abundância, que não sei por qual das coisas comece primeiramente, mas, por todas elas de muita consideração, farei uma salada na melhor forma que souber, para que fiquem claras e deem gosto. Esta aqui é uma fonte do século XVII, e a partir desta fonte a banca fez a seguinte pergunta: em relação à colonização da capitania de Pernambuco no século XVI, assinale a alternativa correta. Vamos então analisar estas alternativas. A. Diferente do que ocorrera nas outras capitanias, Duarte Coelho fora o único donatário a receber da coroa lusitana vultosas doações para o desenvolvimento das suas terras, bem como um corpo de milícia para garantir a sua defesa, uma vez que se achava sob constante ataque dos índios caetés. A afirmativa A encontra-se incorreta, pois Duarte Coelho não recebeu da coroa lusitana vultuosas doações para o desenvolvimento das suas terras. Duarte Coelho foi o primeiro donatário da capitania de Pernambuco, porém ele não foi tratado de forma diferente dos outros que receberam as suas capitanias. Nem houve essas vultuosas doações, nem o corpo de milícia para garantir sua defesa. Este trecho final encontra-se correto, pois os conflitos com os índios caetés foi constante entre os portugueses e os nativos. Alternativa A, portanto, incorreta. Alternativa B. Com o passar dos anos e as investidas de outros navegadores, especialmente franceses, o governo de Portugal decidiu promover a colonização da América Portuguesa por meio da instituição do governo geral. Essa atitude favoreceu sobremaneira Pernambuco, uma vez que se beneficiou da administração direta da corte. A alternativa também incorreta. Boa parte do que se afirma aqui está correto. Porém, não foi a instituição do governo geral que deu ponto de partida, ou início, ou a promoção da colonização na América Portuguesa. Foi a instituição das capitanias hereditárias. Caso a afirmativa dissesse que a instituição das capitanias hereditárias, até aqui o ponto final, este trecho estaria correto. Se afirmássemos que, com o passar dos anos e as investidas de outros navegadores, especialmente franceses, o governo de Portugal decidiu promover a colonização da América Portuguesa por meio da instituição das capitanias hereditárias. Houve posteriormente a instalação do governo geral, porém, o primeiro traço que marca a colonização são as capitanias hereditárias. O segundo trecho também é incorreto porque
Esta atitude, quando foi instaurado o governo geral, que é posterior às capitanias hereditárias, não vai favorecer Pernambuco. Então isso torna a alternativa B também incorreta. Alternativa C. Além do trabalho na agricultura, a presença africana era necessária para a abertura de novas áreas no território, dominado muitas vezes por índios que faziam guerra aos portugueses e impediu o avanço, principalmente em direção ao sertão. Esta é a nossa alternativa correta, a letra C, pois a presença da escravidão africana foi o que possibilitou esse avanço da colonização portuguesa no território brasileiro. A alternativa D. A questão de povoamento não enfrentava contratempos. Já torna a alternativa incorreta, pois ocorreu sim contratempos. Conforme nos afirma a alternativa anterior, os índios faziam guerras aos portugueses, então ocorreram contratempos. Segue a alternativa, especialmente devido aos condenados pela justiça reinal que eram punidos com degredo para o Brasil. Sim, isto acontecia. Pessoas condenadas em Portugal ao degredo eram enviadas para o Brasil. Estes, além de resolverem o problema da falta de cidadãos, disposto a colonizar um novo mundo, colaboravam para o bom serviço que o capitão donatário pretendia prestar à coroa. Segundo o trecho da alternativa, também incorreto, pois diversas vezes Duarte Coelho reclamou dessas pessoas que eram enviadas como degredados para o Brasil. A alternativa é: as alianças estabelecidas com os indígenas. Ocorreram sim alianças com os indígenas. Então perceba aqui, ocorreram guerras? Sim, ocorreram guerras. Porém, também ocorreram alianças. Então havia uma ambiguidade nesta relação entre portugueses e indígenas. Com alguns grupos foram feitas alianças e com outros foram feitas guerras e conflitos. Mas a alternativa nos afirma que estas alianças permitiam a Duarte Coelho o estabelecimento de 2 vilas na terra de Pernambuco, sem a necessidade de conflitos com os naturais da terra. A alternativa incorreta, pois a instalação destas 2 vilas, Igaraçu e Olinda, foram decorrentes de conflitos com os indígenas. Apesar das alianças com alguns, com outros foram relações conflituosas. Temos, portanto, a alternativa correta, letra C. Mas vamos atentar ainda para alguns aspectos do que se exigiu na questão. Não vamos trabalhar tudo o que se afirma, mas vamos abordar aqui alguns aspectos que se exigia do candidato conhecer para responder de forma adequada essa questão. E a primeira delas que nos interessa nesse primeiro aquecimento é em relação à colonização, que a banca exigiu ou pediu que em relação à colonização da capitania de Pernambuco no século XVI. Então teria que conhecer este aspecto da colonização, em especial a capitania de Pernambuco. O primeiro aspecto que eu quero abordar é em relação à colonização, ou seja, uma localização temporal na história do Brasil. O objetivo é que você compreenda este tempo ou esta localização temporal na história do Brasil, denominada de colonização. Ou seja, que no momento que você se deparar com a questão que fala sobre a colonização, você compreenda em que momento da história do Brasil este aspecto está abordando. Em linhas gerais, de maneira didática, nós temos a divisão da história do Brasil nestes grandes momentos. O momento atual que nós estamos, chamado de República, que se iniciou em 1889. Anterior a este momento foi o Império, que se iniciou em 1822. Antes do Império foi o Brasil Colônia, o Brasil Colonial ou América Portuguesa. Anterior à colonização foi o pré-colonial e antes do pré-colonial o pré-cabralino. O que seria o pré-cabralino? É o que antecede o ano de 1500, que é a chegada ao território do que se constitui Brasil de Pedro Álvares Cabral. E quais são os marcos
ou eventos que distinguem estes momentos da história do Brasil. Como eu acabei de afirmar, o que divide o pré-cabralino do pré-colonial é a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil no ano de 1500. Teve-se nesse momento inicial um não interesse da coroa portuguesa em efetivar a colonização do território brasileiro. E este momento entre a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil até o início da efetiva ou o efetivo projeto colonial do Brasil é denominado de pré-colonial. E esse projeto efetivo de colonizar o Brasil, ele se inicia com a instauração das capitanias hereditárias. Então a gente teve a partir de 1534 com a instalação das capitanias hereditárias até o ano de 1822 com a independência do Brasil, o período colonial em que o Brasil era colônia da metrópole portuguesa. Estes são os eventos que marcam este momento denominado de Brasil colônia. E entre a independência e a proclamação da República teve-se o Brasil Império e após 1889 até os nossos dias o Brasil República. Ou seja, quando fala-se colonização, dentro desta temporalidade da história do Brasil, a questão exige do candidato um conhecimento de eventos ocorridos na história do Brasil que estão relacionados entre a instauração das capitanias hereditárias até a sua independência em 1822. Então a gente se localiza aí temporalmente. Mas além disso, a banca ela especificou mais estritamente o século XVI. Dentro desse período colonial, que vai de 1534 a 1822, a questão ela recortou o século XVI. E o século XVI ele se inicia no ano 1500 e vai até o ano 1599. Seria, portanto, este o recorte temporal dentro da colonização ou dentro da colônia exigido pela banca. Sendo mais específico ainda, se a colonização iniciou em 1534 e a questão nos pede a colonização no século XVI, então estritamente está se falando sobre a capitania de Pernambuco no período que se estendeu entre 1534 e no máximo até 1599. Seria, portanto, este espaço de tempo ou esta localização temporal na história do Brasil, que estaria entre a instauração das capitanias hereditárias e o ano de 1599, que marca o fim do século XVI, o século que a questão exigia conhecimento. Após a nossa localização temporal, vamos para a nossa localização espacial. Então, que lugar dentro desta temporalidade estava inserida a capitania de Pernambuco? Então nós já sabemos que o que se denominou de colonização ou colônia ou América Portuguesa estava inserida aqui entre 1534 a 1822, ou seja, é o interstício entre a instalação das capitanias hereditárias e a independência do Brasil. Mas então o que seriam ou que foram estas denominadas capitanias hereditárias que marca esse início da colonização? Era a concessão real, ou seja, o rei concedia largos domínios, proventos e privilégios a particulares. Atente aqui esta característica. Era a concessão do rei a particulares, ou seja, pessoas privadas. O rei concedia coisas a particulares, incluindo atributos de soberania, como o direito de fundar povoações. Então estes particulares, em nome do rei, fundavam povoações, nomeavam funcionários, cobravam impostos e administravam a justiça. O sistema oferecia a vantagem de promover a exploração, faltou ele aqui, perdoe-me, promover a exploração das colônias sem ônus para o Estado. Atente para esta outra característica. Então, o que eram as capitanias hereditárias? Eram a concessão do rei a particulares de extensões territoriais e o exercício de funções administrativas, a exemplo de
nomeação de funcionários, a cobrança de impostos ou até mesmo a administração da justiça. Então estes particulares, o rei concedia a eles a administração de uma capitania. E estes particulares, com seu próprio dinheiro, ou seja, o rei concedia, mas eles tinham que financiar-se o ônus da instauração deste governo. Não era o governo português, mas a pessoa que recebia a capitania, que financiava a sua administração. Então, quando a questão falou lá sobre a formação de milícia, ou seja, de um corpo de função militar, o ônus disso recaía sobre o particular que recebia a capitania. Então, dentro desta configuração, o termo hereditário se refere à transmissão desta capitania. Era uma capitania hereditária porque os herdeiros daquele que recebia a concessão eram aqueles que recebiam a administração com o falecimento daquela pessoa a qual o rei concedeu a administração daquela capitania. Por isso que capitania é hereditária, porque eram os seus herdeiros que passavam a administrar a capitania. E dentro destas capitanias está inserida aquela que foi concedida a um donatário denominado de Duarte Coelho, que recebeu a capitania de Pernambuco no ano de 1534. A extensão litorânea desta capitania iria do Rio São Francisco, ou seja, do que atualmente é o estado de Alagoas, até a ilha de Itamaracá, que hoje pertence ao estado de Pernambuco. Essa foi a faixa litorânea inicial do território que foi concedido para ser administrado por Duarte Coelho. E este território iria até a divisão proposta no Tratado de Tordesilhas, no ano de 1494, em que dividiu o globo entre Portugal e Espanha. Aqui então, portanto, nós nos focalizamos temporal e espacialmente acerca do que exigia a questão para que o candidato conhecesse, ter condições de responder de forma adequada o que se exigia à questão. Outros elementos também são exigidos, porém nós não iremos avançar em relação a eles, mas teremos outras oportunidades de nos debruçarmos sobre as outras características da colonização, a exemplo da questão indígena, mas do que abordamos já nos possibilita perceber como a alternativa A está incorreta, pois Duarte Coelho não recebeu essas vultuosas doações para o desenvolvimento da capitania. A alternativa B também incorreta, pois, como vimos, o início, o que marca, não é a instalação ou a instituição do governo geral, mas sim das capitanias hereditárias. E a alternativa C sendo correta, pois nos fala sobre a importância da mão de obra escrava oriunda da África, que não é tema que iremos explorar neste nosso aquecimento da nossa primeira aula, mas teremos a oportunidade de abordar em outras aulas, mas já temos no canal aula sobre a escravidão. E a alternativa D e a alternativa E, em síntese, elas tratam do conflito entre o processo de colonização e a questão indígena, pois quando fala aqui na letra D que não enfrentava contratempos, enfrentava sim contratempos, assim como a letra E, quando afirma que foram as alianças que permitiram o estabelecimento das vilas sem a necessidade de conflitos. Ocorreram sim alianças, porém também ocorreram conflitos, e essas vilas são fundadas a partir de conflitos. Temos também aulas sobre estas temáticas, mas iremos abordar posteriormente outras questões. Não deixe de se inscrever em nosso canal, caso você não seja inscrito. Deixe o seu joinha. Conheça também o conteúdo do nosso blog, nosso canal no Spotify. E se desejar também pode entrar em contato conosco através deste e-mail. Bons estudos e até o nosso próximo aquecimento PMPE.